Fala pessoal, seja muito bem-vindo a este novo conteúdo do canal, tá? Continuando a nossa série aqui de aprendizado sobre segurança de Wi-Fi, né? Bom, vamos começar o conteúdo, mas antes já deixa o seu like, seu comentário e compartilhe para mais pessoas para aprender novos conteúdos. Bom, vamos lá? Ó, a gente começa pelo tema OneDrive, que é igual o ladrão com carro de falsos entregadores. O que é? Andar de carro ou a pé, de bicicleta, de drone, com notebook, e vice-versa, né? Vice-versa. E muitas outras coisas. Assim como antena e programas especiais para mapear todas as redes Wi-Fi de uma região, que nesse caso pode se tratar de uma tecnologia, né, de dispositivos que coloca nos automóveis, né, para capturar as redes locais daquela região que o indivíduo esteja percorrendo, tá? Vamos lá para a próxima analogia. Analogia completa, entre parênteses, cidade, mais carro, mais polícia. O ladrão se veste de entregador de aplicativo. Ele dirige um carro comum, mas com equipamento escondido. Uma antena direcional dentro de uma caixa de pizza. Ó, de novo, pessoal, vamos entender de novo. Uma antena direcional dentro de uma caixa de pizza, um notebook no banco do passageiro rodando um programa que gravam o nome da rede, que é o SSID, entre parênteses, não entre parênteses, perdão, aspas, Wi-Fi da Ana, aspas, Café Central, aspas, Casa do João. São exemplos de nomes de Wi-Fi, como eu falei na aula anterior, dos ícones de Wi-Fi. Sabe quando você aperta no ícone do Wi-Fi, não aparecem os nomes do Wi-Fi, quanto a sua rede, quanto do vizinho? Então, pois é, a mesma coisa, mais ou menos, tá? Mas nessa caso é como se estivesse fazendo uma varredura em milissegundos com vários nomes de redes, né? E para descobrir se a criptografia é do modelo antigo, ou dos modernos, ou dos novos, né? Como o web, que é bem antigo, que não é recomendado. Tem o WPA2, que esse vai ser mais forte, mas ainda assim tem suas vulnerabilidades. Por exemplo, o WPA2, o homem do meio, ele pode desvendar, né, a comunicação de capturar o que está sendo enviado entre as pessoas naquela rede, de uma forma offline. E o WPA3 ele bloqueia até o acesso offline, né? Então, tipo, o hacker, o homem do meio, ele não consegue desvendar recursos para descobrir o que está sendo encaminhado naquele trajeto, sobre dados, informações e assim vai indo. Esses são os tipos de segurança. Igual saber se a casa tem cerca elétrica, portão de madeira, muralha. É a mesma coisa, pessoal. Quando você está andando pela cidade, algo do tipo, e vamos supor que você entra em um, não vou dizer um ambiente, né, um bairro. E esse bairro ele tem uma vibe de moradia ou de alto padrão e vice-versa. E vamos supor que da mesma forma
que tem os seus padrões de convivências, né? De altos e baixos, vamos dizer assim, você pode reparar quanto no muro, a forma, como tipo as texturas, as coisas como elas são. Por exemplo, uma casa, né? É, em um ambiente mais urbano, corporativo, mais central de uma cidade, por exemplo, você pode ver que ela tem mais cercas, tem muros altos, né? Dependendo da casa, se for uma casa mais moderna, você pode ver que a segurança é mais alta, né? Dependendo do bairro, do lugar. E a mesma coisa com o roteador. É você olhar o roteador como se fosse a fachada da sua casa, vamos dizer assim. Você precisa cuidar do seu portão, né? A criptografia é como se fosse o muro da sua casa. Por exemplo, a web, que é a criptografia antiga, é como se fosse aquela. Não vou dizer o muro, mas é como se fosse aquelas cerquinhas ou aqueles murinhos pequenos que divide a parte urbana quanto a parte doméstica de uma casa. Sabe aquelas casas mais antigas que tem a cerca mais embaixo, tem aqueles murinhos que um passo você já entra na casa, né? E muitas vezes para a pessoa mal intencionada é tipo a pessoa tem tudo, né, para deixar o ambiente mais vulnerável, né? Ah, a- e, assim, e uma coisa extremamente importante falando nessa aula também, que da mesma forma que, por exemplo, se a gente olhar os alvos, né, as vítimas que são alvo de não só de ataques fisicamente, mas de outros contextos como assalto, roubo e vice-versa, você pode ver que muitas vezes a culpa nem é do aparelho que é roubado, muitas vezes é a comunicação corporal das pessoas. Isso é isso que já está mais que comprovado que a comunicação corporal, até o corpo fala quem pode ser alvo mais fácil ou menos vulnerável. Assim como o tipo de criptografia de segurança de roteadores. Por exemplo, a web é como se fosse o seu corpo, né? Você tentando demonstrar que está seguro, mas você inconscientemente o seu corpo já está respondendo que você está vulnerável, você está naquele baixo astral, né? Passando uma certa baixa guarda, insegurança. E já está mais que comprovado que os bandidos, criminosos, é, usam essas pessoas como um alvo, né? Como isca. E o WPA2 nada mais é que é como se fosse o criminoso tentando fazer uma engenharia social com você, né? Por que eu estou falando isso? Porque para um criminoso desvendar o que está sendo passado, né, na comunicação entre o roteador, quando se trata de uma criptografia WPA2, isso mostra que por trás do acesso ele pode até capturar a mensagem, mas para ele descriptografar, ele precisa entender os caracteres, né? E muitas vezes a senha daquele roteador. E dependendo do caso, ele consegue fazer isso offline, tá? Com comandos específicos para descobrir o que está sendo passado. Agora, o WPA3, ele não consegue, por exemplo, é como se fosse o criminoso tentar aplicar uma engenharia social, mas você do outro lado,
você não acredita no criminoso, você não acredita no que ele está falando, então você não cai na lábia dele. Quer dizer, o WPA3 ele, ele impede que o homem do meio, por exemplo, tenta desvendar o que está sendo tratado naquela comunicação, naquela rede, até mesmo de recursos offline. Tipo, mesmo que o atacante seja fora da rede, ele não vai conseguir ter recursos para quebrar a criptografia, desde que tenha, né, algum estudo específico que desvenda, né, as vulnerabilidades, porque infelizmente tudo que é novo, tudo que surge, os cybercriminosos futuramente bem provável esteja sempre estudando vulnerabilidade onde muitas vezes talvez nem tenha ou tenha. É um dos dois. Bom, vamos lá. É, força do sinal é igual ver qual casa está com a janela aberta. Pessoal, aqui a gente já tem uma noção que é como se fosse, né, por exemplo, o atacante, o hacker, antes dele atacar um servidor, um atacante, né, não um atacante, a vítima, corrigindo, tá? A vítima, ele sempre vai analisar as brechas, né, as portas quebradas, né, por exemplo, canais que estão desatualizados, né, determinadas camadas de segurança que não houve atualizações, manutenções. É a mesma coisa da gente imaginar assim. Vamos supor que você tem a sua casa, certo? A infraestrutura da sua casa é como se fosse um roteador, tá? Você precisa cuidar muito dele. Por quê? Se alguma coisa dentro da sua casa, por exemplo, os muros da sua casa, acabam ficando mais frágil, né? Mais fraco, delicado, o que acontece? Acaba criando uma certa vulnerabilidade que parece, né, ele na verdade age de uma forma silenciosa, como uma bola de neve. É a mesma coisa, se você não arruma um carro, o problema do carro ele vai se acumulando, e assim com um problema de manutenção de algo. Se você não arruma, daqui a pouco é uma bola de neve. O que era para ser uma coisa é mais que 10 coisas. Tá? É a mesma coisa quando a gente fala de tomar cuidado com a segurança de roteador, das atualizações. Quando você tem alguma coisa para atualizar, atualize. Eu sei que às vezes o processo ali de ter que desligar computador, dispositivo, pode ser até chato. Mas é aquela coisa, pode até ser chato. Ou você prefere a coisa chata do que ficar vulnerável e ter mais facilidade de ser hackeado ou sofrer um ataque cibernético. Pois é, né? O barato sai caro. Lembre-se disso, tá? E da mesma forma, pessoal, tá? Que eu usei aqui a analogia, tá? Do OneDrive. Isso. O OneDrive aqui, ó. Que é o dispositivo, supondo que quanto no carro tem alguma coisa no porta-mala, quanto na moto que tem alguma coisa dentro dela que esteja coletando informações do bairro. Por exemplo, deu um exemplo aqui do atacante com notebook, com celular. Quer dizer, ele pode mapear, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, em um Razer GPS, da mesma forma que a gente vê aquele mapa, o atacante ele pode ver vários ícones de Wi-Fi do que ele coletou. Eu não sei se será assim, mas assim de uma forma de fantasia, vamos dizer assim, um termo
de fantasia para facilitar a compreensão, é como se fosse isso. É como se fosse uma forma de rastrear massivamente todos os roteadores, né? Nomes, o tipo de segurança, né? A força de sinal, tudo e um simples, né, rastreio massivo ali que o atacante, né, o hacker, vai ter em mãos. Aí ele, da mesma forma que a gente conhecer uma cidade, por exemplo, a gente sabe que tal canal é perigoso, tal rua é segura, a gente sabe disso, mas é a mesma coisa na internet, né? E muitas vezes a falta de segurança, muitas vezes, é a nossa ingenuidade, muitas vezes. É não tomar um certo cuidado. Por quê? Vamos supor, se um hacker, né, ele com esse dispositivo, se ele passar perto de uma casa que lembra do vídeo anterior que eu usei a analogia do som, vamos supor que a velocidade de certa internet de alguém não seja tão forte a ponto de sair da casa dela para a rua. O que acontece? Ela não vai ser alvo desse dispositivo, né? É, tipo, ele pode até ser conectado, mas nesse caso, ele pode perceber que o seu dispositivo é mais difícil, porque o sinal é mais fraco e é mais seguro, tá? Agora, se o sinal é maior e, claro, se tiver alguma vulnerabilidade, algo do tipo, né? Por exemplo, senhas fracas, algo do tipo, se você tiver uma senha difícil, mas o sinal é dentro do seu ambiente, pronto, você já está seguro. Desde que você tome cuidado, por exemplo, de clicar em links maliciosos. Porque o hacker, ele precisa, muitas vezes, da nossa ação para ele ter acesso. Ele não consegue ter acesso só a ele mesmo, tá? E é isso. E, inclusive, pessoal, aproveitando que a gente está conversando nesse contexto, por exemplo, se tirando um contexto de usuário, né, um usuário comum, mas contexto corporativo, quando se trata de servidores, por exemplo, nesse caso, a gente precisa olhar o servidor como se fosse um seu funcionário. Falar para ele, olha, ô querido, você pode executar tal coisa, mas a tal coisa A, ou B, ou C, ou X, Y, Z não pode ser executado, né? E por quê? Dependendo da forma como você coloca as pessoas para trabalhar contigo, né, assim como os servidores, eles não podem executar, por exemplo, um comando de injeção SQL, tá? Que é quando o, o atacante ele tenta, né, realizar um ataque injeção SQL com admin. E dependendo da infraestrutura do servidor, pode acabar deixando o acesso para o atacante. Mas se estiver bem configurado, nem o atacante consegue tentar a injeção SQL. Então é a mesma coisa olhar o servidor como pessoa, falar para ele o que ele deve seguir, o que ele não deve, tá? Mas claro, isso depende da mão humana para programar, né? E muitas vezes um aviso, um alerta para a equipe, né, de TI. Ou não só a equipe de TI, até mesmo uma empresa que acaba acreditando em uma engenharia social ou algo do tipo, pode acabar baixando a guarda. Abaixando a guarda que eu quero dizer, clicando em links maliciosos, não só clicando, né? Acreditando na engenharia social, repassando informações que não deveriam,
não segue protocolos de segurança. Enfim, é aquela coisa da pessoa ser muito ingênua e sair acreditando em tudo e passando informações. E muitas vezes é isso que atrai o hacker, que você acha na maioria das vezes que foi hackeado, mas muitas vezes é porque você acreditou em algo e acessou. E esse acessar, você disponibiliza o acesso total, certo? Vamos para o próximo. Espera aí, vai aparecer aqui. Ó, o que o ladrão anota no caderninho? Lembra, pessoal, do exemplo do GPS? Pois é, pessoal. Ele é como se ele, após o passeio do rastreio, ele lá na casa dele, quanto no bloco de notas, físico ou digital, ele vai fazendo como se fosse uma planilha. Que ele passou em tal rua, em tal casa, e coletou tal redes, né? Com os nomes e tal, os tipos de segurança. Aí esse dispositivo ele consegue capturar se o sinal é forte, o sinal é médio ou é aberto, vamos dizer assim. Então, é como se ele estivesse criando um guia. Não um guia, né? Uma lista, né? Vamos simplificar, como se fosse uma lista telefônica. Você tem um caderno, milhões de telefones, né? Antigamente tinha muito isso, mas hoje é inútil, porque hoje na internet você tem tudo. Mas basicamente é isso, tá? Lá na casa dele, o atacante, ele organiza tudo que foi realizado a varredura de redes, nomes, tipo de segurança, e assim ele consegue fazer um filtro. Qual será a próxima vítima de um ataque cracker? Cracker, lembrando, pessoal, que eu não estou falando cracker com C, mas sim com K, que é o atacante ao roteador daquela rede. Vamos para a próxima. O policial, entre parênteses, você pode se proteger. Não divulgue nome da sua rede com informações pessoais. Evite Casa da Maria. 123. Use o WPA3, que é que é igual o ladrão ver que sua casa tem blindagem militar e geralmente pula para outra mais fácil. Diminua a potência do sinal do roteador de sua casa. For pequena. Caso a casa seja pequena, tem que diminuir a frequência para o sinal não vazar para a rua. Então, pessoal, para simplificar o entendimento para vocês, é a mesma coisa quando a gente enche uma garrafa de água, certo? Pegar uma garrafa aí vazia. Pegou? Ou imaginou? Beleza. Abrindo a garrafa, né, vamos supor que tem uma tampa, você tira, certo? Tirou a tampa, ficou aberto, correto? Vamos supor que você colocou água, certo? Aí encheu, certo? Beleza, aí você fechou. Tá vazando? Não, porque está dentro da garrafa, certo? Lembrando, pessoal, que isso é uma analogia para facilitar o entendimento. Agora, vamos supor que você pega a mesma garrafa, mas antes de encher novamente, você fura ela. É como se você estivesse com a garrafa furada. Colocou água, o que acontece? Vai encher? Não. Porque a água vai tentar encher, mas lá no fundo está vazando. O que isso significa? Se eu colocar a garrafa que eu furei dentro de um pote de vidro, vai encher a garrafa? Não, vai encher na mesma altura
que está no tamanho de fora, na parte externa do outro pote. Por quê? Porque a água ele está entrando dentro da garrafa, mas está vazando ao ambiente externo. E nessas horas, pessoal, quem está fora dessa garrafa, como se fosse a sua casa, pode obter acesso à sua rede, tá? Da mesma forma que você tenta manter o máximo de segurança da sua água, por exemplo, na garrafa, o que você precisa fazer para garantir mais segurança? Vamos supor que a sua garrafa esteja vazando, né? Mas você não está mais no pote, você está pegando a garrafa furada e com água. E para garantir essa segurança, para não vazar informações, o que é realizado? O PET, que são as emendas de segurança que o pessoal de TI realizam, né, na manutenção da garantia de segurança da rede. É para emendar, para não vazar outras informações de outras formas. Espero que tenha entendido, né? Bom, vamos para a próxima. Analogia final do OneDrive. É como um ladrão andando de carro pelo bairro com binóculos, anotando. Lembra, pessoal, que eu falei anteriormente? É igual a gente imaginar um hacker como um detetive. Ele sempre está lá nas árvores, algo do tipo, sempre com aqueles binóculos ou câmera de fotográfica, olhando janela, as portas, o tipo da fechadura, algo do tipo, e analisando toda a infraestrutura de segurança ou de brechas de vulnerabilidades. Aquela coisa, você acha que um hacker, um criminoso, por si só, vai ter mais força para invadir sozinho, por exemplo, uma casa que tem a mesma vibe assim cultural, em poucas tecnologias de segurança na porta, e a porta é das antigas, a fechadura é manual, é antiga, e vamos supor que a pessoa se depara com uma casa moderna, uma casa com tecnologia bem planejada. O cara vai conseguir atacar aquela casa? Não vai, porque ele vai ter um trabalho muito mais para estudar aquela infraestrutura, olhando de fora, que tipo, e aí que vem a interpretação. Aí que ele vai tentar desvendar que tipo de tecnologia que aquela casa tem, certo? Para ele tomar a posse das portas, da janela e assim vai indo. Mas no caso atual, por exemplo, como acontece na nossa realidade, muitas vezes um criminoso ele tenta, né, analisar o tamanho do seu muro, que tipo de casa, né? Tem muitas culturas antigas que dizer que quando a pessoa entra em uma casa grande, você define o quanto que ela tem de money, né? De algo financeiro, entenderam? Para não dizer outras coisas, para não ficar nesse assunto. Isso é uma mentalidade muitas vezes antiga que ainda acontece até hoje. Então, tipo, é uma forma de você criar uma expectativa em algo externo, material, e acreditar em uma certa expectativa que não é bem a realidade, tá? É a mesma coisa, você pode estar morando em uma boa casa e alguém
nessa de arrumar alguma coisa na sua casa e acha que você tem condições. Não é bem assim, mas muitas vezes tem esse julgamento, tá? Por isso que no contexto digital, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque da mesma forma que um hacker ele pode estudar a sua rede, ter saber que tipo de rede que você usa, as criptografias, né? Tentar desvendar que tipo de senha que você usa, se é uma senha forte ou fraca, ou uma senha aberta, e assim vai indo. Então, pessoal, tipo, a gente tem que sempre analisar várias camadas de contexto cibernético, assim como na vida real. Da mesma forma que você toma cuidado para se prevenir, cuidar da sua família, assim como na internet. É aquela coisa, você pode até não estar na rua, mas você está na rua digital que te leva para o mundo. Evil Twin. O gêmeo é. O gêmeo. Gêmeo. Opa. Gêmeo. Gêmeo. Perdão, pessoal. Me travei aqui. Acabei estranhando pelo nome, mas tá certo. É gêmeo do mal. O ladrão que se passa por policial. Lembra, pessoal, do que a gente estava falando anteriormente? É igual uma engenharia social, certo? O invasor cria um ponto de acesso falso com o mesmo nome, SSD, da legítima, da rede legítima. Seu celular confiando no nome, conecte-se automaticamente ao sinal mais forte, que é o falso. Assim como pessoas, pessoal. Vamos supor uma pessoa que tenta enganar a outra, por exemplo, vamos criar esse contexto, deixando bem claro que eu não estou radicalizando, não é essa a intenção, é para simplificar o assunto complexo para vocês entenderem, tá? É a mesma coisa, alguém vai até você dizendo que é alguém, né? Mas muitas vezes esse alguém não tem nada a ver com você. Muitas vezes aquilo está vindo até você porque através de uma engenharia social. Porque o atacante quer passar uma impressão de uma certa credibilidade, de algo confiável. Por exemplo, vamos supor, se você está na sua casa, recebe uma ligação do hospital, algo do tipo, você acha que é um parente, um amigo, algo do tipo que está em situações graves. Tá entendendo? É um contexto psicológico. Você olha um cenário e você acredita que seja aquilo e muitas vezes nem é aquilo. E é isso que os cybercriminosos usam para te confundir e acabar te extorquindo, né? Vamos lá. Analogia completa. Cidade mais carro mais polícia. Cenário. Você está no café central de Data City. Lembrando, pessoal, a Data City é uma metáfora. É como se fosse um servidor em um contexto de cidade, por exemplo. Olha a cidade, ao invés de você olhar casas, prédios e tal, como na vida real, como ela existe, a gente trocar na nossa imaginação por servidores. Aqueles mega servidores, mega computadores é como se fosse arranha-céu. E do arranha-céu como se fosse aqueles servidores pequenos, como casas e muitos outros. E assim como a rua, que é o servidor de DNS que te leva para vários canais. Beleza? Vamos lá. O, o invasor, né, o ladrão, faz o seguinte. No café com um roteador portátil do tamanho de um power bank
entre parentes chamado PineUp na vida real. Perdão, pessoal, bateu o sono aqui, mas vamos continuar o estudo. Configura o roteador falso com o nome Caf Wi-Fi, como se fosse uma cafeteria com esse nome do Wi-Fi, idêntico ao original. Coloca o roteador falso sobre a mesa perto de você. Ele grita mais alto que o roteador verdadeiro, que fica no fundo da loja. Pessoal, imagina assim, vamos supor, para ficar mais fácil novamente o entendimento. Vamos supor que você está no meio de uma sala de aula, por exemplo, e você grita para falar com a professora. Mas, ao mesmo tempo, os seus colegas estão falando mais alto que você. Aí eu te pergunto, você acha que a professora que você está chamando a atenção vai te atender? Fica até difícil, né? Pois é a mesma coisa com os roteadores. Muitas vezes eles não fazem barulho a ponto da gente ouvir. Muitas vezes é o aparelho que percebe o som, que muitas vezes a gente nem percebe. Que muitas vezes o próprio roteador falso do hacker, ele grita de uma forma que a gente não ouve, mas muitas vezes ele grita a ponto de ganhar a confiança de outros dispositivos, a ponto de bloquear o acesso, né, do roteador original, que é onde as vítimas estão conectadas. E muitas vezes, com essa nova tecnologia, por exemplo, que está não sei informar, não sei dizer 100%, mas essa WPA3 é como se ela tivesse seguranças, né, que é acho que é o IPS que fala, né, WTS, isso, que é Serviço de Distribuição Sem Fio e Serviço de Provedor de Internet Sem Fio. Se não me engano é isso. E esses dois recursos, né, quanto o WTS e o IPS, que é WIPS, ele identificam, né, os intrusos próximo do roteador original. Eles têm o poder de notificar o responsável daquele roteador que tem um intruso no ambiente. E ele consegue, né, ter um recurso que desconectam as vítimas que estão achando que estão conectadas naquela rede original, a ponto das vítimas ficarem desconectadas do roteador falso do hacker. Enfim, é uma nova tecnologia que eu descobri durante o estudo, que é mais segura que o WPA2, né? E quando você se depara com esses dois, que é o WPA2 ou 3, é porque muitas vezes o roteador ele tem um modo de transição. Se eu não me engano, é a transição que fala. É quando o atacante exige que você não use o WPA3, porque é mais difícil para ele obter vantagens, mas o WPA2, o atacante ele consegue com comandos específicos, né? Exatamente, recursos específicos para desvendar a sua comunicação, sua rede, através do contexto offline. Agora, o WPA3, ele bloqueia várias tentativas. Quer dizer, ele tem mais camadas de segurança que os roteadores atuais, né, ou mais antigos, não têm.
E é isso, pessoal. O que acontece com o seu celular? Entre parênteses, carro blindado, estacionado. Seu celular procura por café Wi-Fi, que é o Wi-Fi da cafeteria. Ele escuta dois sinais: um feco, o verdadeiro, que está lá do outro lado, né, do balcão, por exemplo, ou lá no fundo da cafeteria, e um fortíssimo, entre parênteses, o falso. Entenderam, pessoal? O sinal, muitas vezes, que é o mais forte, que está mais próximo que você, é o falso. Muitas vezes o fraco, que é o verdadeiro, está lá do outro lado da mesa onde você esteja, por exemplo. Vamos lá. Por natureza, ele escolhe o mais forte, que é a configuração do próprio sistema padrão dos aparelhos. É claro e óbvio, por exemplo, vamos supor, de uma forma simples, você está conectado na sua rede local, na sua casa. Vamos supor que você acabou de pegar o carro, saiu da garagem, saiu da sua casa. O que acontece com não o roteador, o seu celular? Ele automaticamente reativa o seu 3G ou 4G, 5G, dependendo da localização, mesmo do país, tem o 5G. Aí ele fala aqui, ó. Quando se trata do homem do meio, chamado MITS. Toda mensagem que você envia, entre parênteses, WhatsApp, e-mail, senha de banco, passa primeiro pela mochila do ladrão e ele copia e depois reenvia para o roteador verdadeiro. Você não percebe nada, tudo funciona normalmente. Pessoal, lembra do nosso exemplo anterior? É como se fosse um correio que gosta de quebrar as regras, porque nenhum correio na vida real ele tem um dever, né? Ele não pode violar o que está sendo encaminhado para as vítimas, né? Para as pessoas, né? Que vão receber os correios, né? Mas vamos supor que tenha alguém que trabalha, né? Vamos supor de uma forma fantasia, deixando bem claro que não é questão de apontar os dedos, mas só para simplificar, deixar mais fácil a compreensão. É como se alguém que, que que faça o mesmo trabalho que um funcionário de correio, ao invés de ele entregar as caixas a alguém, né, que pediu aquela caixa, aquele pedido, ele vai lá no tempo dele e viola as caixas, as correspondências. É a mesma coisa, é a ponto dele violar ali e depois tentar passar pano como se nada estivesse acontecido. É a mesma coisa, só muda o cenário. Ao invés de ser digital, é na prática, é na vida real mesmo. Vamos para a próxima. Analogia com policial e ladrão na cidade. Imagine que você quer falar com o policial da esquina. Entre parênteses, um roteador verdadeiro. O ladrão vestido de policial. Entre parênteses, mesmo uniforme, mesmo distintivo falso. E fica mais perto de você e grita: fala comigo primeiro, eu sou o policial. Enfim, ele tenta passar uma impressão como se fosse um colega confiável, que na verdade não é. Você confia, conta o seu segredo e o ladrão anota e depois corre até o policial de verdade e finge que está te ajudando. Aí que começa a engenharia social.
Negação de serviço, DOS. O ladrão que engarrafa a cidade, o que é? Impedir que pessoas legítimas acessem a rede e não rouba dados, mas causa um caos. Dois tipos principais físicos é o jamming e lógico entre parênteses, desautenticação. O jamming, entre parênteses, engarrafamento físico, o ladrão com megafone, o que é um aparelho que grita na mesma frequência do Wi-Fi, criando um barulho ensurdecedor que abafa os sinais legítimos. Analogia na cidade com carros e polícia. Imagine um cruzamento movimentado em Data City. 10 carros, entre parênteses, seus dispositivos, tentam conversar com um policial de trânsito, entre parênteses, o roteador. O ladrão chega com um megafone gigante e começa a gritar. Não escutem ele, escutem esse barulho incômodo. Resultado: nenhum carro consegue ouvir o policial. O policial não consegue dar ordens. E o trânsito para completamente. Na vida real, um jamming caseiro pode ser feito com um rádio SDR, como um RTR-STR, ou até um forno de micro-ondas com blindagem removida, perigoso e ilegal. Você percebe o ataque quando todos os dispositivos perdem o Wi-Fi, mesmo ao mesmo tempo e não reconectam. O policial, entre parênteses, você pode trocar de canal, entre parênteses, faixa de estrada. Se o ladrão está gritando no canal 6, você muda para o canal 11. Trocar de frequência de 2,4 GHz para 5 GHz é como se o policial se mudasse para outra rua. Usar o cabo Ethernet em equipamentos críticos, estrada física que não sofre interferência. Ataque de desautenticação. O ladrão que finge ser o policial para expulsar você. O que é? O invasor envia um comando falso para o seu celular dizendo que você foi desconectado. Seu celular obedece e cai da rede. Quando tenta reconectar, o invasor repete o comando. Analogia da cidade. Entre parênteses, mais criativa ainda. O ladrão agora não grita. Ele se disfarça de policial e usa um walkie-talkie para dar ordens falsas. Cena: o seu carro está estacionado na garagem da sua casa, conectado ao Wi-Fi. O ladrão, entre parênteses, do outro lado da rua, tem um programa que envia um pacote mágico, dizendo: policial falando, você foi multado, saia da garagem agora. Seu carro, entre parênteses, ingênuo, obedece e sai da garagem e desconecta. O seu carro tenta voltar, posso entrar? E o ladrão, antes do policial verdadeiro responder, grita: não, saia outra vez. O que era para estar fora da garagem está mais para a rua, por exemplo. Resultado: seu carro fica dançando. Conecta e desconecta. Conecta e desconecta. Não consegue baixar um e-mail. Não consegue fazer videochamada. Pior, esse ataque é usado para forçar você a se conectar a um Evil Twin. O que é um Evil Twin, pessoal? É a mesma coisa quando a gente fala de
nomes, né, iguais. Por exemplo, vamos supor, é, se você falar assim, ah, eu me chamo, por exemplo, é, deixa eu pensar aqui, pessoal, deixa eu ser criativo aqui. Ó, é a mesma coisa, para facilitar. Se eu tenho um nome, por exemplo, Wi-Fi, vamos supor um Wi-Fi, um nome comum, né? E outra pessoa coloca um nome Wi-Fi, né? Tudo junto, ou tudo igual da minha rede verídica, isso é um ataque Evil Twin. É a ponto de ter a maior voz que a voz do meu roteador. Resumindo, é isso, tá? Vamos lá. Policial, entre parênteses, você pode se proteger. Use o WPA3, ele tem proteção contra esses comandos falsos. Ó, de novo, use o WPA3. Ele tem proteção contra esses comandos falsos, chamada proteção de quadros de gerenciamento, o famoso 802.11 W. Esse é o comando que ele impede todas as violações de um hacker do meio, algo do tipo, a ponto de descriptografar, tirar a criptografia no modo offline. Em redes WPA2 antigas, só resta trocar de canal ou usar cabo. Fique atento, se seu Wi-Fi cair ou reconectar várias vezes por minuto, pode ser ataque. Fica a dica aí, pessoal. Para puxar história da cidade Data City, certa noite um ladrão fez um Wardrive pela cidade. Wardrive, novamente, pessoal, é aquele carro que percorre na cidade fazendo uma varredura de redes, né, daquela região de Wi-Fi. O nome do Wi-Fi, o que tipo de sinal, se é alto, baixo, médio, se é uma rede aberta, se é uma rede fraca, que tem senha fraca, ou tem suas aberturas como rede pública, beleza? Anotou que a rede Casa do Carlos usava web? Web, para quem não sabe, novamente, é aquela criptografia das antigas, quando só tem uma única criptografia dentro de um pacote. É como se o hacker usasse esse pacote para desvendar a, a, a própria comunicação ali. Ele não tem outros recursos para dificultar o acesso dele, entendeu? Fácil, na manhã seguinte ele estacionou um carro na frente da casa com um roteador falso chamado Casa do Carlos. Lembra, pessoal, da aula anterior, que eu dei um exemplo do som? Basicamente é isso, meus queridos. Se você tem um sinal forte, pode até ser bacana, mas é aquela coisa, menos é mais. A partir do momento que você busca ter mais sinal, você fica extremamente vulnerável. Porque se alguém colocar o mesmo nome na frente do seu portão, né, através de um dispositivo específico dentro de um carro, algo do tipo, ele pode acabar atraindo pessoas a conectar a rede falsa ao invés de ser da sua casa. Fica a dica. Isso. O ladrão tem todas as mensagens de Carlos por 2 horas. Quando o Carlos tentou ver um vídeo, o ladrão ativou o ataque de desautenticação. O Wi-Fi de Carlos caía a cada 10 segundos. Carlos
frustrado, usou os dados móveis para ligar o técnico. O técnico instalou o WPA3 e desligou a conexão automática. O ladrão foi embora para a próxima vítima. E é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui a aula. A gente já fez muita coisa. Espero que você tenha compreendido nessa história que eu montei para você de uma forma didática, com analogias, metáforas, para ficar fácil sobre um assunto técnico e complexo. Beleza? Forte abraço, tamo junto e divulgue aí para mais pessoas. Até em breve, até a próxima aula.